Oi, eu sou a Tina. Oi, eu sou a Júlia. E esse é o We Are to Fashion. Milão Fashion Week acabou de acontecer, muitas novidades, mas antes de entrar no assunto, a gente quer lembrar quem tá escutando a gente de se inscrever no canal do YouTube, seguir a gente no Spotify e também nas outras redes sociais, somos We Are to Fashion em todas elas. Nossa, eu tô muito nostálgica desse Fashion Week, porque Milão pra mim, você sabe como é um tópico sensível. Sim. E o que você mais gostou de tudo que você viu até agora, né? A gente tá gravando e ainda algumas coisas vão acontecer, não acabou o Fashion Week. Mas o que você tá gostando, assim, até agora, o que você viu? Nossa, eu acho que é difícil dizer, porque eu acho que as minhas preferidas estão na Semana de Moda de Paris, Tá. Então vem aí. Mas das que eu vi em Milão até agora, porque a gente está gravando isso no sábado, dia 28 de manhã. Então hoje ainda tem Bottega. Tem. Hoje tem... O que mais que tem hoje? Tem várias relevantes hoje, mas eu lembro que principalmente Bottega. Hoje tem, acho que Dolce & Gabbana, Ferragamo. Ferragamo, eu tô ansiosa pra Ferragamo. Então tem muitos aqui que a gente vai acabar não comentando pelo timing, mas que eu acho que vão ser resultados super... Eu acho que as minhas preferidas estarão em alguma das... Exato. Tá. Das que vão apresentar hoje, principalmente Bottega Veneta. Mas eu gostei muito de Jil Sander. É uma marca que eu gosto muito, apesar de eu saber que não é muito característico do meu estilo, porque é uma marca muito minimalista. Mas eu acho que dentre as marcas que tem essa proposta mais minimalista, foi a que eu mais gostei, assim, a gente pode comentar um pouco melhor, ou não sei se já quer comentar agora sobre Jil Sander, mas eu gostei do que eles trouxeram dentro daquilo que eles são mesmo. Então, acho que foi o meu desfile favorito. E eu acho que algo que me chamou a atenção, assim, a gente comentou em algum episódio já desse ano, que, será que a moda vai estar mais fun e ousada? Ou será que ela vai continuar um pouco mais receosa e na segurança? E eu acho que nos desfiles que a gente vai trazer aqui, eu acho que isso vai estar muito evidente de que ainda tá muito nesse seguro, pelo menos na minha opinião, assim, cores... Claro que, assim, essa coleção que foi apresentada é Fall Winter, né? Então a gente tem que levar em consideração que já tem essa coisa dos tons mais neutros, fechados, mas me surpreendeu o tanto que teve de preto, cinza... Marrom, exato. Sim, exatamente. E é isso, silhuetas até não tão ousadas, enfim, que tem... muito dessa reflexão, né, do contexto geopolítico, econômico, dos consumidores estarem também pensando melhor onde investir o dinheiro, enfim. O que eu ia falar, aproveitando que você falou do conceito geopolítico, eu vi um monte de coisa que eu vi sobre os desfiles até agora. Todos os designers, eles comentam sobre isso, como eles estão vendo o varejo de outra forma, como não dá mais para separar a moda do estado econômico, de coisas políticas, e todos falam isso em alguma entrevista, e eu acho isso bem relevante. E, assim, apesar de eu concordar com você, e sim, ela ainda acho que tá meio no campo do seguro, do que vai funcionar, do básico bem feito, que a gente já falou aqui algumas vezes, eu tenho ficado mais animada com a moda, assim, sabe? Acho que talvez pelos debuts que estão tendo aí de novos diretores criativos, tô ficando feliz em ver alguns, talvez não muito disruptivo, mas novos olhares dentro de algumas marcas. Assim, o meu preferido até agora não tem como não ser Fendi. Eu fiquei, assim, impactadíssima. Primeiro que eu achei muito legal a volta dela, né, pra Fendi. Isso pra mim foi muito legal. E eu acho que o que ela coloca... a gente sempre associa ela a um olhar mais comercial. Então, eu acho que até a passagem dela pela Dior, então fez uma coisa mais comercial. Mas eu acho que ela tá mais fun. Eu acho que pelo fato dela ter voltado pra um lugar que ela já trabalhou, sabe? Achei que foi... Assim, ela tá trazendo um olhar dela um pouco mais comercial, nada muito disruptivo nas roupas, mas uma coisa que faz sentido, sabe? Sim. E dá até pra ver um pouco da Dior ali, sabe? Naquela época. Eu concordo com você que a gente tá... É isso, é um momento empolgante. Mas eu não sei, nessa Semana de Moda de Milão, até agora, eu não senti a empolgação que eu achei que eu iria sentir.
porque eu acho que essa empolgação voltou muito ali com a estreia do Blasi na Chanel. Porque eu acho que... Fashion Week, né? Tava, Porque eu acho que aquilo ali, pra mim, foi meio que... Caramba, tipo, moda é pra ser assim, sabe? Sim, é pra ser divertido, é pra ser um pouco... provocante mesmo, nesse sentido de, tipo, ter alguma coisa ali que é estranha, sabe? Nem sempre é uma coisa que todo mundo vai entender e todo mundo vai achar maravilhoso. Aquela coisa da modelo ali que finalizou, né? Ter meio que saído do script, ter batido palma, ter abraçado ele. Pra mim, é aquilo, sabe? É aquilo que eu espero, assim, da moda. E eu sei que... isso é difícil, né? Num cenário como esse que a gente tá vivendo mundialmente de... sempre, enfim, se animar e ter esse papel empolgante, digamos assim. Mas é isso, acho que principalmente pra mim, que sou uma pessoa que gosto mais de uma coisa realmente um pouco mais ousada, colorida, não óbvia, enfim. Eu não sei, eu acho que eu ainda tô meio assim, por mais que eu saiba valorizar quem sabe fazer um bom trabalho bem feito. É isso, mesmo nas cores neutras, mesmo no minimalismo, como foi o caso da Jil Sander. E com relação à Fendi, confesso que assim, eu fiquei encantada pelas baguettes. Eu acho que tinha mais de 20 modelos diferentes no desfile. E, né, a baguette, ela surgiu ali quando a Maria Grazia tava na Fendi lá na década de 80, 90, acho. E os acessórios sempre foram o forte dela, né? Ela trabalhou com Pier Paolo e eu tava até conversando com alguém esses dias que falou que ela levou a equipe de acessórios, quando teve essa separação, né, com Pier Paolo, ela levou a equipe de acessórios com ela pra Dior. Então, por isso que voltou ali também a ficar forte na Dior. Como você falou, ela tem esse lado muito comercial, ela mais do que triplicou o faturamento da Dior. Então, eu entendo as pessoas que já estavam cansadas dela na Dior quando ela saiu. Ela acho que precisava também. Lá, né? Exato, ela ficou bastante tempo. Eu acho que precisava também dessa renovação, mas não dá pra falar que ela não sabe fazer o trabalho dela, sabe? É isso que eu tô te falando. Então, eu acho que a gente vai ver nos próximos meses como que isso vai repercutir financeiramente na Fendi, porque, né, a coleção não vai ser vendida exatamente agora, então precisa de um tempo pra entender. Mas, assim, confesso que os acessórios me chamaram muita atenção, acho que é o forte dela, e querendo ou não, comercialmente é muito importante o acessório, porque são esses itens de entrada que conseguem captar mais pessoas. Exato. Mas a roupa ainda não me chamou a atenção. Eu acho que é um trabalho bem feito, isso é indiscutível. O caimento das peças, enfim. Só que eu acho que ainda tá muito dentro do seguro. E tá tudo bem você escolher o seguro, principalmente pra debutar, né, numa marca. Mas eu acho que até os comentários que eu vi, assim, da crítica, é de que ainda é muito Maria Grazia Dior. Ela tem meio que... Tem gente que fala que ela faz repeteco de look na passarela, então... Eu até tirei uns prints, eu não tô com o celular aqui. Tem umas comparações. Mas que... Não, mas até no próprio desfile, ela bota meio que diferentes modelos vestidas com, tipo, um look que é praticamente igual, sabe? Então, fica meio... Tá, mas e aí? O que você tá querendo dizer com isso, sabe? Então... Que assim, eu entendo que tem como você fazer isso, tal qual a Prada fez, e a gente vai falar sobre isso, mas não sei, eu acho que eu estava com muitas expectativas para a estreia dela, e não supriu as minhas expectativas no quesito roupa, mas acessórios, sem dúvida, excedeu as expectativas. Honestamente, não tava com muitas expectativas no quesito roupa, porque ela... Acho que a maior crítica que tem dela é exatamente essa, né? Tipo, ela é muito comercial, ela sempre fica no seguro. Ela traz o olhar, assim, meio parecido pra tudo que ela faz. Só que eu gosto do que ela faz. Então, eu acho que é isso que você falou sobre ela. Ela faz muito bem feito. Sim. O que me chamou a atenção, claramente, foram os acessórios. Eu fiquei encantada com as baguettes, por exemplo. Mas eu acho também... Eu vi uma matéria na Vogue Business que fala sobre... Comparando exatamente essa Fashion Week com a última de Paris. E que as pessoas... A última, tipo assim, foi uma loucura pra quem gosta de... Quem acompanha e gosta de moda. Então, a gente tava com uma expectativa que isso fosse acontecer de novo. Porque a gente viu a Chanel. Foi uma coisa muito... Sabe... Mudou, Sim. Os ares mudaram, mas eu juro pra você, assim, hoje eu não enxergo nenhuma outra marca que pode fazer algo tão disruptivo quanto Mathieu Blasi entrando na Chanel, sabe? Eu acho que
a gente já gravou um episódio sobre os diretores criativos, e esse é o tanto de impacto que eles têm numa marca. Sim. Até o tanto que eles vão impactar o mercado e as pessoas que acompanham a moda. Sim. Então, eu não tava com muitas expectativas em relação a esse Fashion Week. Tanto que o que você falou realmente é muito importante. As cores muito terrosas, tudo muito seguro. O desfile da Max Mara, tudo muito... Já vi antes, assim, tá muito lindo. Sim. Mas já vi muita camurça, muito marrom, muitas coisas alongadas, né? Sim. Tipo, eu tenho a sensação que eu já vi isso várias vezes em vários lugares diferentes. Mas é isso, tá bem feito. Então, sim. Foi um desfile que me chamou a atenção também, mas não foi um dos meus preferidos. Eu acho que nessa semana de moda eu senti muito isso. O DNA das marcas muito forte, sabe? Elas querendo... de fato, assim, bater a tecla do que elas são, sabe? Então, enfim, eu acho que uma que também foi muito comentada, né, nessa semana foi a Gucci. Ai, tá. Que, nossa senhora, a gente pode passar aqui muito tempo falando sobre isso. A gente nem conversou, nós duas, sobre isso, que cada uma achou, então vai ser uma surpresa e uma conversa realmente muito natural. Mas era grande expectativa pra essa semana, né? Porque foi o debut dele em passarela. Ele já tinha feito aquela coleção ali no ano passado, mas de fato desfilando foi a primeira vez. E eu acho que tem muitos pontos a serem discutidos, porque eu acho que eu nunca vi não, tô exagerando, mas eu acho que dessa semana, pelo menos, foi o mais controverso. Foi o que eu escutei mais opiniões completamente diferentes uma da outra. Ai, meu Deus, qual que é a sua opinião, Júlia? Vamos lá. Então, ano passado, quando saiu aquela coleção La Família lá dele, eu lembro que eu fiquei muito surpresa positivamente. Sim. Lembro até que eu postei, assim, nos meus close friends, tipo, gente, posso me arrepender do que estou dizendo, mas achei muito promissor. Eu gostei mesmo, sabe? Eu achei que foi muito um DNA Demna, mas adaptado para o que a Gucci é. Só que eu acho que deixou as minhas expectativas um pouco altas demais pro que eu vi nesse desfile. De novo, não dá pra dizer que eu não gostei, mas eu acho que tem alguns pontos ali. Eu li uma coisa que era... que eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que é algo a se pensar. Porque tinham várias celebridades na passarela, Sim. né? Eu amei a questão da Kate Moss finalizar, adorei. Achei isso super icônico. Mas tinham vários outros ali, cantores, enfim... E aí eu vi alguém falando, tipo, se você precisa de tantas celebridades na passarela, será que a sua coleção é tão forte assim? Porque meio que a sua coleção poderia falar mais, por si sim. só, sabe? Mas eu entendo que meio que é a proposta do Demna, ele já tinha feito isso na Balenciaga com outras celebridades, mas meio tipo, tem algo aí que eu acho que pode ser avaliado. Tem a comparação com o Tom Ford de ele estar fazendo... bem feito. Tipo, essa referência que ele fez à época da Gucci Tom Ford, não? Então, eu acho legal, porque eu acho que todo mundo gosta do Tom Ford, Exato. da era Gucci Tom Ford. Mas eu acho que tem também essa questão do tipo... Tá, mas e aí, sabe? O que é a sua Gucci? Tipo... Tá referenciando super o Tom Ford e tal. Você acha que ele tá tão focado em fazer essa construção de buscar os códigos da Gucci e ele não tá colocando os próprios códigos dele? Eu acho que ele tá... Essa história da La Família, ele tem puxado muito isso, né? Então, eu gostei muito ali da La Família, mas eu achei que essa foi, tipo... um pouco mais óbvia, sabe? Foi bem óbvia. Do que eu esperava, assim. Então, eu acho que tem essa questão. Eu vi algumas pessoas falando, tipo, pra mim pareceu o Balenciaga, só que é Gucci. Nossa, isso eu não achei, tá? Também. Eu achei que tá muito mais pra essa referência ao Gucci do Tom Ford do que qualquer outra coisa. Eu vi até um vídeo do Giuline falando, assim, que é uma Gucci sexy, meio bagunçada, meio numa época que... bem Kate Moss, que era super legal viver de Coca-Cola e cigarro, sabe? Aí a hora que ele falou isso, eu falei, sim, é isso que eu senti da coleção, sabe? Eu vi também alguém falando, tipo, finalmente a Gucci, tipo, está embracing, assim, tá, tipo, aceitando quem é o verdadeiro consumidor dela, porque, de fato, tem essa questão, tal qual a Lacoste, por exemplo, foi aqui no Brasil abraçada por diversas... subculturas, enfim, grupos específicos, né? Tem a questão dos funkeiros usarem muito Lacoste, falarem sobre Lacoste na música deles e tal. E a Lacoste abraçou isso no Brasil, então ela fez aquela coisa da Lala, enfim.
eu vi, e não era ninguém brasileiro, tá, que tinha falado isso, é alguma crítica ou influenciadora francesa, eu não me lembro quem eu vi falando isso. Mas tem essa questão de que a Gucci, ela é mais essa coisa do logo, sabe? Não é um quiet luxury, né? Sabe? Tipo, eu não achei que teve. Não, então, eu acho que... sutil. Não, mas eu acho que teve, não talvez necessariamente o logo, mas tipo a questão da pochete ali, super clássica deles, que retomaram. Tinha algumas coisas... assim, no vestido da Kate Moss. Exato, aquilo era totalmente Tom Ford. Então, eu acho que tem essa questão, né, de... Até os cantores que eles trouxeram, essa coisa mais... referência a um streetwear, enfim. Então, eu acho que deixou de ser uma coisa... Que eu acho que, por exemplo, o Sabato de Sarno era por um caminho muito sofisticado, sabe? E o Demna, realmente, ele traz pra essa coisa um pouco mais messy, assim, não tão polida, que eu acho legal, sabe? Eu gosto, também. Eu acho que isso é positivo, mas... isso, acho que também tem muito dele, assim, nisso, sabe? Tipo, eu vi alguém falando aquela página do Instagram, boring.com, que ele, tipo, só critica absolutamente tudo, ele não fala bem de nada. Ele falou, tipo, os modelos pareciam que eles estavam, tipo, morrendo na passarela. Cadê a maquiagem? Cadê o fã do fashion e tal? E, tipo... Eu discordo no sentido de que cada marca e cada desfile tem a sua proposta, então não precisa sempre, tipo, estar com uma maquiagem belíssima, uma cara de felicidade. Mas é uma característica muito do Demna também, né? Essa coisa meio... gótico, sei lá, tipo, meio triste, assim, pesado. Exato. Realmente então... Enfim, eu acho que pra mim ficou nesse... Tipo, quero ver mais, sabe? Mas eu acho que também foi muito pra esse caminho do seguro e comercial. Eu achei uma coleção bem comercial, também sabe? Achei. E a gente tem que lembrar que, tipo, é o que a gente sempre traz aqui, né? Moda, no final das contas, é um negócio, então precisa rentável, vender. Né? Eu acho que, assim, na minha opinião, a narrativa dele tá buscando... Eu vi uma entrevista que ele fala que ele... tá colocando a mão nele em coisas da Gucci que já foram feitas, rebuscando esses códigos. Se é essa narrativa que ele tá querendo construir, eu acho que tá funcionando. Tanto que a gente tá puxando Tom Ford, a gente tá falando de La Família, aquela construção, aquela estética mais glamurosa, mas é um glamour, não um glamour fino, é aquele glamour bagunçado. Sim. Eu acho que, sendo essa estética, eu tô vendo aonde ele quer chegar. Mas, assim, isso é uma coisa que você falou que eu concordo. Tá, e aí? Você precisa... O que você tá fazendo ali, sabe? Sim. Isso eu também sinto que a gente precisa ver mais. Inclusive, essa estética meio messy, meio... Enfim... Aconteceu em vários desfiles, né? Eu vi o da Diesel, foi uma pegada meio, tipo, bagunça total e... Mas que eu acho que tem a ver com a Diesel tudo também. A ver. A Prada também, né? As maquiagens, sim. Enfim. A Prada, inclusive, eu achei muito interessante o que eles quiseram construir ali. Eu vi muitas pessoas falando, por exemplo, da repetição de modelo. Então, tipo, modelo entra e sai, porque eram 15 modelos só e 4 looks cada uma. Eu achei isso super interessante. Eu achei legal também. Mas eu queria só finalizar sobre a Gucci, sobre essa questão de... do lado comercial, né, e o lado crítica de moda. Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, no debut do Dario na Versace ano passado, que foi muito bem falado pela crítica de moda, mas que comercialmente não pro foi bem, cliente Versace não acho que fazia tanto sentido. E eu acho que a Gucci talvez seja o oposto. Eu vi muitas críticas negativas ao debut do Demna essa semana no universo crítica da moda, mas eu acho que comercialmente talvez vá dar muito certo pra Gucci. Claro, não sei, estamos, né? Supondo. Mas, inclusive, algo a se pontuar aqui. Eles escolheram ser uma coleção see now, buy now. Algo que não é, tipo, característico deles. Mas que tem, acho que esse apelo comercial tão forte que é, tipo, você quer já comprar, então, vamos ter algumas peças disponíveis. Eu acho que isso tem tudo a ver também com o momento da Gucci, né? A Gucci passou por trancos e barrancos aí ultimamente, então eu acho que eles tiveram que dar... Assim, a gente não tem como saber o que se passa lá dentro, mas talvez seja até uma orientação que passaram pra ele, tipo, olha... precisamos vender, amor, você não tá entendendo. Sim. Então, até essa questão de ser sinal by now pode ser uma prova de que é algo que pediram algo mais... Só um disclaimer, né, pra quem tá escutando talvez não saiba, a gente já comentou aqui algumas vezes, mas
Eles estão desfilando agora essa coleção outono e inverno, ou seja, só vai, na maioria das vezes, só vai pra loja daqui uns 6 meses, mais ou menos. Mas existem algumas marcas, às vezes alguns desfiles específicos que eles escolhem ser veja agora e compre agora, né? Sim. Então eles vão disponibilizar algumas peças, não necessariamente todas, depois do desfile já. Então, tipo, essa semana, principalmente quem é VIC, enfim, quem já tem algum relacionamento com a marca, deve ser bem mais fácil de já comprar essas peças. Então, por isso que, né, a gente acha que tem uma estratégia comercial aí muito forte de já entender qual que é a resposta do público sobre essa coleção. Agora, só antes de passarmos pro próximo, tem um ponto que você levantou sobre celebridades na passarela. Eu não sei se eu gosto, sabia? Mas não no sentido, tipo, eu sei que é uma discussão eterna, né? Eu sei que é sobre ele já fez isso na Balenciaga e constrói não sei o quê, porque a Gucci... Tá, beleza. Só que eu gosto de pontuar que a moda, ela é a moda por alguns motivos. E eu acho que valorizar esse trabalho das modelos e como é apresentado isso faz muito parte dessa estética que a gente precisa ver em desfile, que não significa que tem nada a ver com quem irá usar, tá? Sim. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. A gente até comentou, não pra ser um tópico, tipo, Malu Borges no desfile da Boss. Essa pegada de influenciadores crescendo e celebridades sendo colocadas em lugares... Enfim, eu não sei. É uma discussão muito forte do São Paulo Fashion Week, né? Porque é o que mais tem, assim, celebridades dos mais diversos tipos, influenciador, enfim, desfilando ali quando... É isso, né? Para as modelos já é muito difícil você fazer um casting, ser aceito pela marca, enfim. Então, principalmente para uma marca como a Gucci, né? Que todo mundo quer estar lá. Então, assim, as principais modelos de hoje estavam, né? A Amelia Gray, a Alex Consani. Mas o resto eram, cantores, artistas. De novo, acho que a Kate Moss é super compreensível. Ela é modelo no final das contas. Tem essa questão, né, de trazer... Da estética dela, total. Exato. Foi ela. Então, faz sentido, mas é isso, assim, eu acho que tem essa dualidade de... Até que ponto, faz, né? Exato. De novo, tipo, tá agregando ou tá ofuscando que são as roupas. Assim, eu tenho uma forte opinião que pode ser só pra trazer mais atenção, entendeu? Que acaba... Porque, assim, claro que em alguns casos ajuda na sua narrativa. Então, no caso da Gucci, acho que também teve essa questão de escolher celebridades que faziam sentido ali naquela estética que ele tava querendo passar, na história que ele tava querendo contar. Eu lembro que a Boss... quando eu tava lá, eles iam ter um desfile mais relacionado à arte, tinha essa ideia de trazer alguns artistas, tipo pintores, enfim, pra desfilar, pra ser uma coisa mais disruptiva. Então, tinha essa questão de querer ajudar a contar a história e tal, mas é de se questionar, né? Não sei, depende muito. Pra mim, tudo depende muito da narrativa, e não só da narrativa que você quer, que você tá focando. Como ela foi contada, entendeu? Porque tem uma grande diferença. Tipo, essa é a narrativa que queremos, isso foi o que aconteceu. Exato. Existe um grande... Total. Um buraco bem longe, assim, nesse sentido. E agora, voltando pra Prada, vamos lá. Prada. Eu achei que a brincadeira deles com camadas e coisas... Eu achei que foi bem minimalista no sentido de... Não vi... A paleta de cores estava bem... como fala, constante, nada muito... Teve vermelho, até um amarelo que eu vi, mas não muito... Não mudava, não saía muito disso. Mas eu achei interessante essa jogada deles de ter poucas modelos e elas desfilarem várias vezes, trocando de roupa e até usando algumas peças que elas já tinham usado de maneira diferente, sabe? Eu achei uma construção, uma narrativa interessante. Eu gostei das justificativas deles, sabe? Porque eles trouxeram muito esse lado do... A gente quer mostrar como... É isso, a mulher contemporânea, principalmente, ela tem diferentes momentos no dia dela, ela tem diferentes personalidades, né? Assim, diferentes coisas da personalidade dela que ela quer expressar. Então, é meio que mostrar como você pode trabalhar. Eu acho que o Raf
Eu não sei se eu anotei aqui a fala dele. O Ref falou... É sobre como você se veste com as roupas que você decide ter. Todos os dias você decide o que é possível vestir e como vestir. Então, tem muito isso, né? De que todos os dias a gente faz escolhas, né? Do que a gente quer comunicar. E até inconscientemente. Uma vez eu li uma entrevista da Bella Freud, que tá super em alta também com o podcast dela. E ela falou, tipo, até quando a gente não escolhe... Tipo, quando a gente não tá afim de escolher. Então, hoje tô com muita preguiça, né? Tipo... Inconscientemente, assim, a gente tá escolhendo comunicar alguma coisa, sabe? Então, eu acho que foi muito nessa ideia, assim, do que você pode fazer com diferentes peças, de diferentes formas, diferentes camadas. Sendo a mesma pessoa. Sendo a mesma Achei pessoa. Bem legal então, isso. Eu acho que tem uma questão disso, assim, e... a Milcha também, ela traz muito essa questão também do momento do mundo, né? Enfim, dessa coisa... histórica, geopolítica, enfim, ela falou, é muito importante saber de onde viemos, o que aconteceu na história para ser possível nos movermos no mundo contemporâneo. E aí ela sempre traz também essa fala do conhecimento, né, do quanto é importante estudar, enfim. Ela falou, conhecimento em geral é a única coisa que pode nos guiar a algum lugar. Então, teve alguma outra coisa aqui? Ela falou, tipo, se transformar de acordo com o dia e de acordo com as roupas, né, que você tem. Então, isso, eu acho que eles quiseram trazer um conceito muito interessante de layering, assim, de mostrar que isso, você pode trabalhar com as mesmas peças e você pode ser uma pessoa diferente em diferentes momentos do dia. E eu acho que isso, eles ainda... ousaram um pouco nos acessórios, né? As botas chamaram muita atenção, os sapatos. Eu achei bem... E eu acho que talvez isso, assim... Uma coisa uma estética mais... não vou falar minimalista, porque não era minimalista, mas assim, uma coisa mais sutil e depois na roupa, né, que tinha uma... era mais na forma que eles estavam prestando atenção, mas não nas cores, e aí o sapato chamava muita atenção, né? Sapatos com construções super diferentes, bordados, realmente obras de arte. Então eu acho que eu gostei bastante do desfile também, mais pela narrativa, achei bem legal. Eu já falei isso aqui em algum outro episódio, eu gosto muito de pensar, porque eu nunca vou saber, eu acho, mas como funciona essa direção criativa dos dois juntos. Juntos. Mas parece dar muito certo. Parece dar muito certo, então. E eles são, tipo, tem nada a ver, sabe? Enfim, eu gosto muito de pensar como deve funcionar isso entre eles mesmos, sabe? E como que funciona essa sinergia. E eu gosto muito também do fato da Prada e da Miu Miu, elas nascerem do mesmo lugar e serem tão diferentes. Tipo, eu não sei, eu acho que hoje trata a Gucci, a Miu Miu como um motor cultural e a Prada tá sempre ali atrás mostrando um lado completamente diferente, mais profundo, mais político, mais, enfim, mais profundo, assim, sabe? Então eu gosto muito disso. Eu acho que ambas as marcas, assim, elas parecem marcas meio irmãs, na minha opinião. Tipo, porque isso, elas são diferentes, mas elas também têm uma coisa em comum ali, exato. Então, dá pra entender a conexão entre elas. Eu acho que ambas são bem profundas, assim, né? Essa relação com a arte, valorizar mesmo, o estudo, a cultura. A Miu Miu tem aquela Women's Tales, enfim. Então, eu gosto muito, assim, de como o grupo Prada se posiciona. Eu tô bem curiosa pra ver como vai ser Versace dentro desse grupo, ainda mais com a nova direção criativa aí, que eu acho que vai trazer muitas coisas, né? Porque o Peter Mullier, na verdade, na hora que eu vi a notícia de que ele ia pra Versace, eu falei, tá, entendi tudo, é por causa do Raf Simons, eu não sei como fala certo o nome dele. Também não. Mas, porque eles trabalharam juntos a vida inteira, exceto na Laya. Então, eu acho que teve muito esse movimento ali do Raf por trás pro Peter também aceitar. Eles sempre trabalharam muito bem, assim, estando nas mesmas marcas. Acho que o Peter sempre foi muito fiel ao Raf. Então, eu acho que vai vir algo incrível. Mas, incrível em que sentido? Assim, isso é realmente uma dúvida, porque eu nem parei pra pensar sobre. O que você tá esperando da Versace?
Tipo, porque eu sei, quando eu fecho os olhos e penso na Versace, vem coisas muito específicas na minha cabeça. Então, mas aí o Dario até não deu nem tempo de saber o que ele ia querer fazer e... Tá, e agora? Então, mas porque eu acho que assim, o Dario, ele trouxe muito uma coisa do Gianni Versace. Só que é isso, eu acho que tava já meio, tipo, a cliente Versace atual não tava preparada pra isso. O Peter, eu acho que ele vai continuar ali na vibe Donatella, só que do jeito dele. Quando saiu a notícia, eu vi alguma matéria de, tipo, peças que o Peter Mulher já fez na carreira dele, que mostram que ele tem feat com a Versace. E de fato tem, sabe? Querendo ou não, a Laia, ela, né, tá ali mais nas cores minimalistas e tal, mas tem a coisa da estrutura, tem uma extravagância também, sabe? Claro que uma extravagância diferente da Versace, bem diferente, mas eu acho que, sabe, algo se conversa ali. Pra mim foi uma tristeza, tá? Tipo, eu queria muito que ele continuasse na Laia, porque ele tava fazendo um trabalho impecável. Mas já que aconteceu, eu prefiro esperar pelo melhor, sabendo que ele faz um trabalho de qualidade, sabe? Eu vejo isso fazendo sentido, só que eu tô curiosa, porque é uma marca que não tem me chamado a atenção há algum tempo, e agora ela sendo vendida, comprada, enfim, tô ansiosa. E eu acho que eles têm que... Eu acho que é isso que você falou nesse episódio várias vezes. Ser fiel ao seu consumidor. Eu acho que eles têm que olhar pra isso, porque senão vira um choque de... uma mudança muito grande pra essas pessoas, sabe? Eu acho que pra qualquer coisa, né? A gente que gosta muito de varejo, não tem como você não colocar o seu consumidor no centro, sabe? Então, claro que a gente quer ver o diretor criativo ali na sua potência máxima, expressando o que ele acredita, fazendo um trabalho interessante de longo prazo. Mas é isso, a moda, eu não acho que a gente tem que olhar a moda só como um negócio, porque obviamente ela vai muito além disso, mas olhando com o olhar de varejo que a gente sabe que precisa vender. Então, para você conseguir, né, um bom resultado comercialmente, você precisa entender o que o seu cliente quer, quem o seu cliente é, para você se envolver com ele. Também, enfim, em outras esferas, né? Porque óbvio que o vender é importante, mas é aquilo que a gente fala de você precisa fazer sentido pra ele em outros momentos. Então, veremos, né? Mas deixa eu ver o que mais temos aqui. Eu sei que a gente já falou sobre Jil Sander, mas eu só queria comentar que eu vi uma entrevista do Simone pra Vogue, que eles falaram assim, uma vez a Jill falou uma frase, tipo, sobre alguma coleção dela, falando assim, essa coleção é como um... Eu não vou lembrar a frase exata aqui, tá? Mas eu vou fazer uma tradução livre de mais ou menos o que ela quis dizer. Ela, sei lá, relacionou a coleção dela a uma bebida. Então ela falou, essa coleção é como um vinho envelhecido e a coleção anterior tinha sido como a água transparente, sei lá, alguma coisa assim. E aí, a entrevistadora da Vogue perguntou, e o que você diria que é essa coleção de agora? E aí ele falou, é como a azeitona em um martini, que é algo, tipo, extra, não necessário, que você não entende exatamente por que tá ali. Mas faz sentido e faz a diferença. Então, eu achei muito legal essa relação, assim, só uma pontuação, porque eu achei uma resposta muito rápida. Eu não sei se já tava combinado antes essa pergunta, então ele teve tempo de pensar. Mas eu achei muito assertiva, assim, porque ele... Se eu não me engano, ele até falou, tipo, na minha primeira coleção, acho que eu fui mais pelo... ali no something less, né? Tipo, alguma coisa a menos. E nessa eu quis trazer, tipo, something extra, sabe? Então, é isso, seja no recorte diferenciado, nas costas aberta. Tinha muito ali uma coisa dos tecidos, né? De um volume. Sim. Uma coisa a mais mesmo. E que é isso, eu acho que ainda segue no minimalismo, sabe? Eu vi algum crítico falando, tipo, achei meio boring, sei lá. Mas nesse desfile especificamente eu discordo, porque é uma marca que é minimalista, ela sabe? Sempre foi, entendeu? Exato, ela nasceu nada... com esse propósito mesmo. Então, eu acho que ele fez isso de uma maneira muito, muito bonita, chique, fiel à marca. É uma marca chique, né? Ficou muito chique e conversa com o que eles já estavam fazendo sempre. Exato. E ele, inclusive, tem muitos anos de Gucci, né? Isso é interessante, que não é uma marca tão minimalista assim, né? Mas ele soube trabalhar. Eu acho que...
dos meus highlights são isso. Uma coisa que eu anotei aqui é que a Moschino teve 12 brasileiras na passarela. Eu achei isso muito interessante. Eu nunca vi, acho, tantas brasileiras. E tinha bastante gente brasileira tempos. assistindo também, eu tava olhando. Os brasileiros estão lá, né? As influenciadoras cada vez mais forte. E eu acho que também vale uma menção honrosa à Boss, que a gente tem uma história com... inclusive a gente fala, né, assim, o nosso seria um momento full circle se a gente achasse uma forma de trabalhar com a Boss novamente, com o We Are to Fashion, então fica aí jogando pro universo, mas porque isso também é um desfile que traz muitos influenciadores brasileiros, celebridades brasileiras pra assistir. E eu achei interessante porque fazia tempo que eles não participavam dessa Fashion Week do começo do ano. Eles sempre participam na de setembro. E acredito que esse ano eles vão participar 2 vezes, né, nas 2. E eu achei muito interessante porque eles trouxeram uma vibe meio vintage. Eu não sei se você reparou, se você concorda. Mas eu vi que quase todas as celebridades que eles vestiram estavam vestindo archives da marca. Boss, eu vi, então, até a Silva Braz, eu vi que ela postou, né? As gravatas, né, estampadas. Eu achei bem legal isso. E deu pra entender que eles fizeram isso porque na passarela isso se refletiu também. Então eu vi que eles trouxeram muito isso das gravatas estampadas. E eu achei um trabalho, assim, muito, muito legal, tá? Eu já tinha gostado do último desfile, que eles tinham trazido umas peças de latex, umas coisas que eu não esperaria da Boss. Mas eu achei esse bem... eu achei uma coisa consolidada, assim, sabe? Que soube mostrar a alfaiataria, que é a especialidade da Boss, mas com um quezinho a mais, sabe? Tava moderno, mas tava sutil e tava chique. E fazendo referências. Fazendo referência a coisas que eles já fizeram antes. Achei bem construído, achei... de novo, uma narrativa interessante. Sim. Então, eu gostei. E assim, a Boss pra mim é uma marca que faz... Talvez você olhe e pense, é uma alfaiataria. Mas é bem feita, sabe? Sim. Bonito de ver. Eu vi um e é o que eles sabem fazer, bege, né? Tipo, no desfile maravilhoso, assim. Então, achei legal eles também vestirem as pessoas que foram. Sim. Achei eu gosto do styling também, assim. Eu sempre gosto muito das bolsas que aparecem no desfile. Eu acho que muitas delas nem chegam a vender, de fato. O que é triste, porque elas são muito lindas. Mas eu vi também que tinha umas botas meio over the knee, assim. Que eu acho que também é um pouco mais ousado pro que a marca costuma fazer. Então, é isso, assim. Eu acho que é uma marca que tem uma história muito antiga, tem esse core na alfaiataria, mas que deveria também dar uma postada nessas coisas mais modernas, assim. Eu vi que tinha um sobretudo de couro de avestruz, muito lindo, assim. Lindo. Que eu acho que também traz essa pegada um pouco mais despojada, sabe? É uma coisa clássica, mas assim, com um olhar mais moderno. Eu acho bem legal também, gostei bastante. Então... eu acho que é isso, né? Tiveram muitos outros desfiles, teve Marni, teve Emporio Armani, mas... Marni foi também a primeira vez dela, né? Sim. Eu vi algumas entrevistas dela e ela me pareceu bem animada, assim. Eu vi também que eu anotei algumas coisas aqui, que ela falou também muito isso, de ser fiel ao DNA da marca, mas sem necessariamente ser muito literal, assim. Então ela quis também colocar um olhar dela ali, uma coisa jovem. Eu vi que tinha umas coisas meio de... não paetê, né? Mas uma coisa meio do brilho. Brilho, e transparência, enfim. Eu acho que também tem muito isso de... eu vi ela falando também de... como que a pessoa vai usar isso no dia a dia, sabe? Tipo, como... sabe? Ela falou até a trilha sonora que eu escolhi, o lugar que eu escolhi. Eu queria meio que trazer isso, sabe? De como a moda e os tecidos... exato, aterrizam pro dia a dia. Eu acho isso muito legal. Eu também acho, bem, bem legal. Mas é isso, né? Qual desfile você tá mais animada dos próximos, assim? Talvez Milão, mas Paris. Dior e Bottega. Sim. Você viu o convite da Dior? Ai, eu amei. Não vi. Ai, sabe aquelas cadeiras verdes? Eu vi sim, gente. Sim, eu amei. Vi hoje. Eu amei. Dos jardins em Paris. Eu adorei. Tô, assim, ansiosa. Ai, nostálgica. Milão é seu ponto fraco. Mas, assim, eu acho que... posso estar enganada, tá, gente? Não vimos esse desfile ainda. Mas ele vai trazer muito essa referência, acho que do francês, sabe? Parisiense. Então, ansiosa. Então, até o próximo episódio. Tchau.